Vou colocar, vê se está no modo com tela cheia para vocês. Não, agora sim. Tá. Tá. Agora deixa eu diminuir aqui a janelinha, senão não vou enxergar nada. Bom, então, gente, boa tarde. Eu vou apresentar um estudo que o Selmo sugeriu, que ele ama PGTA, que é o valor preditivo de um diagnóstico aneuploide após PGTA por NGS e o impacto da biópsia embrionária. Essa aqui, então, é a agenda dessa apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco da introdução do trabalho, sobre as aneuploidias, PGTA versus não PGTA, o valor preditivo do PGTA, a biópsia embrionária. Vou apresentar os objetivos do estudo, né, o primário e o secundário. Vou apresentar o estudo propriamente dito, a metodologia, os resultados e a discussão, e, por fim, a conclusão. Esse, então, é o artigo publicado dia 31 de agosto na Fertility. Então, é um estudo multicêntrico prospectivo cego de não seleção, avaliando o valor preditivo de um diagnóstico aneuploide após PGTA por NGS e o impacto da biópsia embrionária. Bom, então, um embrião, o objetivo da reprodução humana, na verdade, é selecionar todos os embriões com potencial de implantação, de uma gestação normal e um nascido vivo em casa, né? E hoje, com as técnicas de seleção que a gente tem atualmente, a gente consegue um sucesso no tratamento de reprodução assistida em 45% dos casos em mulheres com menos de 35 anos e apenas 7%, mais ou menos, em mulheres acima de 42 anos. E uma das razões é a questão dos embriões aneuploides, que aumenta com a idade materna. Então, mesmo nas mulheres mais jovens, com menos de 35 anos, a gente tem cerca aí de 36% de embriões aneuploides. E esse valor pode chegar a 80% ou até 100% em alguns estudos em mulheres com mais de 42 anos. Bom, fazer o PGTA ou não fazer o PGTA? Esse é um assunto controverso e já de muito tempo. Então, os artigos que mostram benefícios no uso do PGTA mostram que ele pode aumentar a taxa de implantação por embrião transferido, que leva menor tempo para se alcançar uma gestação, tem menor taxa de aborto, tem menor custo e efetividade e é possível fazer uma single embryo transfer sem prejudicar as taxas de gestação. Enquanto outros estudos mostram que não tem nenhum benefício encontrado. Eu coloquei aqui os artigos mais recentes citados pelo próprio artigo, né, que eu estou apresentando. Bom, então, aqueles RCTs que mostram um benefício do uso do PGTA, ainda assim são muito criticados, ou porque eles utilizam apenas pacientes com bom prognóstico, ou porque eles acabam prejudicando a taxa cumulativa de gravidez, uma vez que os embriões aneuploides são descartados. E a questão principal, será que nós estamos descartando embriões competentes? Aqueles aneuploides que poderiam ter um potencial de implantação? Então, para esses RCTs eles devem ser validados, porque sem validação clínica, eles são insuficientes para conferir ou refutar o benefício do PGTA, especialmente em relação aos embriões aneuploides que são descartados. Então, o potencial de embriões diagnosticados como aneuploides não pode ser averiguado nesses estudos, que estão averiguando apenas a transferência de embriões euploides, o benefício em relação a esses embriões, mas em relação aos embriões aneuploides. Então, o valor preditivo de um diagnóstico aneuploide deve ser muito preciso, para a gente não descartar embriões que poderiam ter um potencial de gravidez. Bom, já em relação à biópsia do trofectoderma, muitos estudos mostram que essa biópsia pode ser prejudicial, pode ser deletéria ao embrião e causando um impacto negativo naquele embrião que vai perder o seu potencial de implantação. Enquanto outros estudos mostram que não. Mas já é bem claro na literatura que a biópsia em clivagem é pior do que a biópsia em blastocisto. Bom, então o objetivo primário desse estudo é determinar o valor preditivo de um diagnóstico aneuploide após o PGTA por NGS em prognosticar a falha de uma gestação bem-sucedida. E como objetivo secundário, eles vão verificar o impacto da biópsia do trofectoderma no potencial de implantação embrionário.
Bom, então qual que foi a metodologia do estudo? Foi um estudo muito bem desenhado, bem rigoroso. Ele é multicêntrico, prospectivo, cego, não seleção, envolvendo 4 centros IVE nos Estados Unidos. Então foram recrutados casais inférteis desses 4 centros, mulheres de 18 a 44 anos, que estavam sendo submetidas a um primeiro ciclo de fertilização in vitro. Todos os embriões dessas pacientes foram biopsiados no trofectoderma e foram enviados para um único laboratório de genética desses 4 centros, né? E que era independente desses 4 centros, e a tecnologia utilizada foi NGS por Illumina. Ele especifica qual versão utilizada, etc. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento e o recrutamento foi feito da seguinte maneira. Houve um primeiro recrutamento de 2014 até 2015. E as pacientes eram, então, recrutadas após elas terem pelo menos um blastocisto disponível para transferência embrionária. Aí eles pararam e eles não conseguiram um N suficiente para continuarem esse estudo. Então, em 2018, eles fizeram um novo recrutamento, que durou um pouco mais de um ano, foi até dezembro de 2019. E o recrutamento foi feito antes da punção folicular, para aumentar, então, esse N e ser cego e não seletivo. E essas pacientes foram, então, alocadas em 2 braços randomicamente. O braço de não seleção e o braço de seleção. Então, eles iam transferir esses embriõezinhos biopsiados, mas sem análise genética, sem o resultado da análise genética. E depois dos resultados clínicos, que eles iriam avaliar os resultados genéticos, e aí as pacientes estariam no grupo de embriões euploides transferidos e no grupo de embriões aneuploides que foram transferidos. Não sei se eu fui confusa, se vocês qualquer coisa podem me interromper. Bom, em relação aos critérios de exclusão, eles também foram bem criteriosos e, dentre outros, eles excluíram pacientes com insuficiência endometrial, perda recorrente de gestação, retirada cirúrgica de espermatozoides, entre outros. Contagem de folículos antrais menor do que 8. E eles validaram que os protocolos clínicos e laboratoriais foram os mesmos utilizados nos 4 centros através das taxas de implantação sustentadas, que foram muito similares em todos esses centros. Todas as pacientes fizeram ICSI, teve um assisted hatch da zona pelúcida, o cultivo em meio sequencial, todos os embriões foram vitrificados e então foi feito uma single embryo transfer no ciclo menstrual subsequente. A biópsia do trofectoderma também foi padronizada em todos os centros. Eles biopsiaram blastocistos com o mesmo grau de expansão, com uma massa celular interna também bem definida. E então foi feita a transferência de embrião descongelado, single embryo transfer, mas a seleção do embrião transferido era apenas morfológica. Então, o melhor blastocisto foi transferido. E a análise do PGTA foi feita apenas após o desfecho, que pode ter sido um beta negativo, um aborto ou uma falha na progressão da gestação, ou uma gestação até a 13ª semana. Se a gestação chegar até a 13ª semana, dessa forma, então, eles elucidavam o resultado do PGTA. Então, a comparação dos desfechos clínicos com os resultados do PGTA permitiu o cálculo dos valores preditivos associados com os diagnósticos de aneuploidia ou euploidia por NGS. Para as análises estatísticas, eles utilizaram o teste de Stura para comparar variáveis paramétricas entre controle e estudo, o teste de Mann-Whitney para comparar variáveis não paramétricas e o teste do Q² para comparação das proporções. E o cálculo do valor preditivo foi feito da seguinte maneira. O cálculo do valor preditivo de um resultado aneuploide foi o número total de embriões aneuploides bem-sucedidos, ou seja, que geraram um beta positivo, uma taxa de implantação sustentada positiva, dividido pelo número total de embriões aneuploides transferidos. E o cálculo do valor preditivo do embrião euploide era o número de embriões euploides que resultaram em nascidos vivos, dividido pelo total de embriões euploides transferidos. Eu falei errado anteriormente. Então, o valor preditivo dos aneuploides foi o número total de embriões aneuploides que foram bem-sucedidos, ou seja, que resultaram em nascido vivo, dividido pelo total de embriões aneuploides transferidos. E fizeram uma regressão logística
para detectar a taxa de implantação sustentada e ou nascidos vivos, ajustando para a idade materna, índice de massa corporal e qualidade embrionária, espessura endometrial antes do início da progesterona no ciclo de TEC. Quais foram os resultados? Bom, então, dos 1.366 pacientes que eram potencialmente elegíveis, 648 foram envolvidos no estudo. Uma parte desses foi separada em outro braço para o objetivo secundário, que era da biópsia embrionária. Desses que restaram, então, esses 402 passaram por uma transferência de embrião descongelado, sendo que foram 484 transferências. Por quê? Aqueles pacientes que não tiveram sucesso na primeira transferência passaram para uma segunda transferência. Mas os embriões supranumerários só tiveram resultado do PGTA divulgados apenas após essa segunda transferência ou após as 13 semanas de gestação bem-sucedida. Isso é bem importante. Então, eles fizeram a primeira transferência. Se deu negativo, aí eles fizeram a segunda transferência. E só depois do segundo desfecho que eles avaliaram, que eles tiveram acesso ao resultado da análise genética. Bom, então dessas 484 transferências, foram então 312 transferências de embriões euploides e 102 transferências de embriões aneuploides. Isso eles ficaram sabendo depois. E nós tivemos então uma taxa de implantação sustentada, ou nascidos vivos, na verdade não uma taxa, mas um número absoluto de 202 pacientes e euploides e nenhum aneuploide nasceu. Bom, então foram biopsiados no total 2.110 blastocistos. 0,6% tiveram falha de amplificação, 2,2% não teve resultado conclusivo, 8,8% teve alguma anormalidade segmental, ou seja, algum fragmento do cromossomo estava a mais ou a menos. E 3,5% dos embriões biopsiados eram mosaicos. Dos restantes, 60,2% eram euploides e 24,6% eram aneuploides. 14% das transferências realizadas abrangeu esses embriões sem um resultado conclusivo ou com alguma anormalidade, mosaico ou anormalidade segmental. Bom, aqui nós temos então a proporção do total de transferências com os resultados. Em azul foram os embriões euploides, em vermelho os embriões aneuploides. Aqui, quantos tiveram beta positivo? 82,2% dos embriões euploides deram beta positivo, enquanto 40,2% dos embriões aneuploides tiveram resultado do beta-HCG positivo. Em relação à gravidez clínica, 73% dos embriões euploides resultaram em gravidez clínica, enquanto 23,5% dos aneuploides tinham gestação clínica. Já em relação aos nascidos, 64,7% dos embriões euploides resultaram em nascidos vivos, enquanto nenhum aneuploide nasceu. Então, o valor preditivo de um embrião euploide em progredir para um nascido vivo é de 64,7%. Enquanto o valor preditivo de um embrião aneuploide em progredir para um nascido vivo é de 0%. Eles ainda encontraram 9% de perdas bioquímicas dentre os euploides, 7% de abortos clínicos, gestação ectópica em 1% dos euploides e 2 gestações foram interrompidas. Uma, algum defeito cardíaco, e eles fizeram análise genética do produto do concepto, e esse embrião era normal, era 46XX. E o outro tinha eu esqueci o nome, mas quando os lobos não se fecham, não se formam, né, holo, não sei o quê, esse embrião também foi biopsiado, né, nesse feto, e ele tinha uma microdeleção no cromossomo 13, do tamanho de 1 mega, 1,1 megabases. E esse tamanho de deleção não é detectável, está fora do limite de detecção do PGTA. Em relação... Bom, então a taxa de implantação sustentada dos embriões euploides é maior do que a taxa de implantação sustentada
quando a gente soma euploides mais os euploides com achados secundários, ou seja, os mosaicos com alterações segmentais, ou com resultado inconclusivo, ou até sem amplificação. Então, quando você soma tudo isso, a taxa de implantação sustentada é menor, né, do que quando você compara apenas os embriões euploides. Depois, eu tenho os dados, se vocês tiverem interesse, eu não consegui baixar nenhum material suplementar, não consegui encontrar, infelizmente, mas eu fiz aqui com o que o texto tinha, eu fiz uma tabelinha com todas as taxas que eles encontraram para mosaicos, para resultados inconclusivos, etc. Então, nesse estudo, não foi possível fazer conclusões sobre os valores preditivos associados aos mosaicos segmentais ou inconclusivos, porque o N era pequeno e o estudo não foi desenhado para isso. Então, ele não tinha força para dar esse tipo de resposta. Mas ele tem aqui as taxas, se vocês tiverem interesse, depois eu mostro. E aí, por fim, eles fizeram uma comparação paralela dos embriões que foram biopsiados, sem ver o resultado do PGTA, comparando com casos retrospectivos de embriões que não foram biopsiados, mas eles foram bem criteriosos para o pareamento das amostras em relação à idade, foi o mesmo tipo de protocolo de indução, os protocolos laboratoriais também foram os mesmos, também foi feita uma TEC de Single Embryo Transfer, e todos com ICS, etc. E eles não acharam diferença estatística, ou seja, o grupo de estudo, aqueles que transferiram embriões biopsiados, tiveram 47,9% de implantação sustentada, enquanto o grupo controle, sem biópsia, foi de 45,8%. Não teve, então, diferença estatística. Então, como discussão, eles mostram que esse é o primeiro estudo que valida o uso do PGTA por NGS para se determinar a habilidade de um resultado aneuploide predizer a falha de concepção bem-sucedida. O uso do PGTA não leva o descarte de embriões com potencial reprodutivo significativo, pois eles encontraram 0% de aneuploides dando um nascido vivo. A biópsia do trofectoderma não parece ter nenhum impacto adverso detectável na implantação sustentada e nenhum dos embriões aneuploides do presente estudo progrediu para um parto. Apesar de a taxa de erro clínico de aneuploidias nesse estudo ter sido de 0%, a taxa real provavelmente não é 0%, porque existe a introdução de erros inerentes à biópsia do trofectoderma e não da massa celular interna ou de todo o embrião, erros mitóticos que podem acontecer após a formação do zigoto, o próprio mosaicismo, a falha de amplificação do DNA, contaminação de DNA que pode ocorrer, gestação espontânea, misturas de amostras de DNA. Então, isso tudo vai levar a algum erro que não vai ser 0%, né? Então, esse erro real não é de 0%, apesar de eles terem encontrado 0% de erro. A biópsia do trofectoderma parece ser segura em relação a se obter um nascido vivo, e o valor preditivo que eles encontram é dependente da sensibilidade, da sensitividade do teste genético e da prevalência de aneuploidias na população-alvo. Um RCT convencional que a gente sempre está lendo, ele vai avaliar o benefício clínico do teste e quem se beneficia desse teste. Mas esse estudo de não seleção, ele vai avaliar a validade clínica do teste. Além disso, a força do estudo está relacionada ao seu desenho rigoroso, né, e o uso de apenas uma ferramenta de PGTA por NGS aumenta a validade interna dos dados. Eles não usaram outro tipo de análise de PGTA. Então, só isso também aumentou a validade desses dados. E é um estudo realmente muito bem desenhado, portanto, ele tem uma força estatística muito grande. Aí, as limitações. Primeiro, a identificação retrospectiva do grupo controle na análise da biópsia de trofectoderma, apesar de ter sido cuidadosamente selecionado, é retrospectiva. Então, pode ser uma limitação desse estudo em relação à biópsia. Outras limitações. Esse estudo não foi capaz de avaliar os valores preditivos associados aos mosaicos ou segmentais, que são achados secundários, né? Então, eles recomendam que os clínicos, quando tiverem esses achados secundários, conversem com os pacientes, reportem e aconselhem os pacientes apropriadamente. E uma limitação bem importante desse estudo,
aproximadamente metade das pacientes do estudo eram mais jovens do que 35 anos. Embora porque eles tiveram um critério de exclusão muito rigoroso, né? Então, folículo antral tinha que ser contagem acima de 8, FSH também tinha que ser bom, etc. Então, isso fez com que mais da metade das pacientes envolvidas fossem mais jovens. Então, aí podemos ter um viés. E, por fim, essas conclusões, o PGTA com NGS é seguro e é benéfico para pacientes bem aconselhadas. A biópsia do trofectoderma não traz um impacto negativo no potencial de implantação sustentada do embrião. E o PGTA com NGS não aumenta o risco de descarte de embriões com capacidade de gerar um nascido vivo. E é isso. Obrigada. Selmo talvez queira comentar, o Marcelo também. Selmo, foi você que escolheu o artigo? E eu escolhi o artigo. Tô gostando de ver, hein? Cara, mas o artigo água mole em pedra dura, né? Não, mas olha só. O que o cara fala é o seguinte, o artigo é super bom. O que o cara fala é o seguinte, ele foi publicado anteontem, né? O cara fala o seguinte, se comparar PGS versus não PGS, não faz diferença. Mas se você fizer PGS, é bom e não transfira os aneuploides, que tem um monte de gente falando para transferir. Então, assim, puta artigo bom, cara. Muito bom. É isso mesmo, né, Patrícia? Vou fazer a pergunta para a Patrícia. Patrícia, como é que você encara os dados conflitantes do STAR junto com esse estudo? Né? O que você aponta de diferenças possíveis para encontrar esse tipo de diferença entre resultados, sabe? Você fala do START? Do STAR, o de dezembro do ano passado, que também se eu não me engano, do Munir. Qual que eram os resultados do START? Na verdade, no Intention to Treat, ele não encontrou diferença. Ele só encontrou diferença na segmentação de grupo, entendeu? E era um estudo multicêntrico, né? Aí, estamos falando de multicêntrico, mas uma única clínica envolvida, né? O outro pegava embrião de tudo que era lugar, né? Eu acho que o principal é esse. Eles não testaram os embriões aneuploides, era intention to treat. Então, eles avaliaram apenas os embriões euploides, o potencial desses embriões de dar positivo ou não, e aí eles não encontraram diferença. Né? Foi esse de 2019, né? Eu estou lembrando o que eles Sim. Bom, além disso, eles usaram pacientes jovens, basicamente, a maioria. Eu acho que basicamente isso. Acho que o principal, eles não testaram os embriões aneuploides, né? Eles testaram os embriões euploides. E a gente vê que a gente tem realmente uma melhora na taxa de aborto, tudo, mas em nascidos vivos eles não encontram diferença. Mas aqui ele quando ele compara com PGS e não PGS, não acha diferença. É importante, o que ele diz é o seguinte, é igual você está dando endometriose, faz laparoscopia ou não? Não, mas se você fizer, tem que tirar. Então, o que ele falou aqui é o seguinte, se você não fizer PGS ou fizer, a chance é a mesma. Mas se você fizer, aí tem que transferir só os euploides, porque os aneuploides provavelmente não vão chegar ao final. Mas, Selmo, então você concorda se fizer não interfere negativamente? É isso que eu ouvi? É isso que eu ouvi, Selmo? Isso, é verdade, isso mesmo. Porque, na verdade, ele tem duas coisas a ver com o STAR. Né? Essa pergunta do Marcelo é pergunta-chave. Né? O que tem de igual e diferente do STAR? De igual ao STAR, não faz diferença. De diferente do STAR, quando você testar, vai fazer diferença. É isso. Não... Mas, Selmo, tem uma diferença aí de número de implantação, né? De transferências que você faz, né? O STAR, o número de transferências não faz diferença com o número de transferências acaba sendo menor, né? No STAR ele fala de taxa acumulativa também, né?
Então, mas é igual Se eu não me engano. na taxa cumulativa. Aí fica tudo igual, né? Porque a Patrícia, Sim. na introdução, ela falou. A taxa cumulativa fica igual. O problema é o paciente aguentar o rojão e ficar transferindo. E o STAR fala de realmente paciente jovem, fica claro que a gente não carece isso. Tanto que eles estão, né? A gente vê a pressão para o não invasivo justamente nesse segmento de paciente que a gente não indicaria, né? E esse daqui é só a maioria paciente nova. Esse é o principal. Eu acho que o principal viés desse estudo é a idade das pacientes. Não é um grupo que a gente tem todo dia, né? 33 anos vão fazer PGS, né? Concordo. Mas o estudo é excelente. Achei a apresentação excelente, tudo excelente. Me tranquiliza em saber que os aneuploides de fato são aneuploides, né? Não nascem, né? Não nascem, Nesse estudo, né? Os aneuploides não nascem, mas as aneuploidias... Agora, é confuso, né? Se anunciar o resultado só depois da 13ª semana, Selma. Difícil, Sim. né? Aperto no É coração. tênue, né? É tênue, né? Putz, tenso demais, E cara. deve ser estado americano que autoriza aborto, né? Quem não autoriza aborto... O que adianta depois que o negócio está resolvido você falar que não é sadio, que tem uma alteração compatível com a vida, né? Complicado, né? Inclusive, eles aconselham fortemente as pacientes, após o primeiro trimestre, a fazerem teste genético de vilo, biópsia de vilo, né? E se der alguma alteração, repetirem no segundo trimestre. Eles aconselham fortemente até por causa disso. Se tiveram realmente 2 gestações aí interrompidas, né? Patrícia, eles comentam alguma coisa dos estudos do... Aqui, adorei aquela foto, cara, muito boa. Eu adorei a foto porque, na verdade, tirou a minha barriguinha, né? Achei de rir. Barriguinha porque eu sou humilde, né? Eles não falam nada do Gleicher? O Selmo, o problema do Gleicher é que ele é um excelente... E tem uma garganta gigantesca, mas cadê a publicação do que ele fala, cara? E teve um artigo que eu até coloquei ali por conta própria, que não estava nesse estudo, do Patrício, que o Gleicher, ele até é coautor, né? Mas o estudo mesmo não cita o Gleicher em nenhum momento. Não cita, eles ignoram. Engraçado, aqui, os caras aceitam sem citar o outro, né? O que é estranho, Selma, é o pessoal não documentar o que faz, entendeu? Isso é que eu acho, sabe, uma coisa é você falar, uma coisa é você inferir, fazer estatística em cima do estudo do outro, outra coisa é você publicar o negócio, né, cara? Essa é a minha única crítica contra o pessoal que advoga contra, sabe? Richard Scott é foda mesmo, cara. Artigo... Vou te falar, difícil bater no cara, né? Esse cara é muito bom. Então, e semana que vem, quem apresenta? Cadê o seu pai, o Selmo? Ele não veio. Eu tô achando que ele tá com dor de garganta. Entendi. Não é coronga, não, né? Não é coronga, não, né? Por enquanto, só o Selmo, né? O Selmo, uma coisa que eu achei super interessante aqui, a transferência de mosaicos, que dá, deixa eu ver aqui, 68%, quase 70% de nascidos vivos. Quando você transfere aqueles embriões com anomalias segmentais, você tem 30% de nascidos vivos, 50% dos resultados inconclusivos resultam em nascidos vivos e 33,3% daqueles que não tiveram amplificação de DNA também resultou em uma gestação em curso. Eu achei esses dados, igual ele falou, não dá para discutir, porque o estudo não foi desenhado para isso, mas são dados interessantes para a gente avaliar quando a gente tiver algum resultado desse, né? Os não aneuploides, né? Os não aneuploides. E ele fala se tem diferença entre esses dados, entre os diferentes laboratórios deles, ou é tudo equalizado? É tudo equalizado, mas ele ressalta que tem 2, não lembro quais, 2 centros que são maiores, e os outros 2 resultados foram praticamente, não foram desconsiderados, mas foram quase irrelevantes. Mas não há diferença entre os centros, não.
termos nem de mosaico, nem de aneuploidia. De nada, nenhum chamado de cromossomo, nenhum achado cromossômico. Legal, legal. Patrícia, eles falam alguma coisa do tipo de qual cromossomo? Mas se bem que foi zero de todo jeito, né? Minha pergunta é boba, não tem importância nenhuma. Só curiosidade. De Por qual exemplo, cromossomo? uma aneuploidia, trissomia do 3, por exemplo. Mosaico que você fala? Não, estou falando dos aneuploides. Ah, então, talvez isso tenha no material complementar. Eu não consegui ter acesso, mas ele comenta que ele colocou todos os dados em uma das tabelas do material complementar. Eu acho que eles colocam, sim, os tipos de aneuploidias encontrados. Não tenho certeza, senhor. A pergunta é boba, tá? Porque se foi zero de nascido, não importa, né? Mas só curiosidade para saber se teve mais algum cromossomo específico que foi mais alterado, né? No artigo ele não cita, mas talvez, quando eu conseguir ter acesso a esse material complementar, que eu fiquei bem interessada, tem muitos dados interessantes, eu vou dar uma verificada. Eu acho que lá eles citam, sim. E tem outra coisa, agora também por curiosidade boba também, de novo não tem importância nenhuma. Mas assim, Down, Edwards, Patal, né? Os caras transferiram embrião com Down, né? Exatamente. O medo depois de pegar esses resultados, né? Mas ele não citou nenhum nascido, né? Então não fez diferença, ainda bem. Patrícia, nos não conclusivos, eles repetiram biópsia? Não repetiram biópsia nenhum, nem nos que tiveram DNA sem amplificação, porque eles só viram depois, né? Então o embrião já tinha sido transferido. Entendi. Ele também diz, eu já ouvi ele falar, o Scott, que ele não se preocupa com com os mosaicos, porque sempre vai ter um embrião sadio para transferir, entendeu? Já ouvi ele argumentar isso, entendeu? Isso é terrível também. Seguro, hein? Eu não conheço ele, não, eu nunca vi o Richard Scott falando. Já vi ele várias vezes, né? E com esse negócio online, já vi ele online também. E esse ano ele teve uma discussão muito intensa num evento daquele Richard Pauter, que ele falou sobre coronavírus, transferir ou não transferir, porque ele não havia fechado o centro em Nova York no miolo da pandemia, ali, no auge da crise em Nova York, né? E aí, cara, foi uma discussão que eu vi que o cara ia quase sair na mão com a galera, com o pessoal da CRM, né? Que o pessoal estava recomendando fechar, né? E alguns centros falaram, não, a gente não vai fechar, isso é questão de prioridade, infertilidade. Porra, foi uma discussão, cara. Quero ver ele falar um dia, nunca vi. Ele é muito, muito, muito assim, embasado, né, cara? O cara é muito bom. Diferente do Gleicher, que é um excelente orador, mas se espremer, né, não sai suco, né? Não, e esse cara é funcionário do Tony agora, né? Sim. Não, Selmo, a diferença é que ele publica coisa do centro dele, né? Diferente do Gleicher, né? O Gleicher é aquela história, cadê o número? Cadê a estatística do negócio? Maravilha. A Débora encerrou? Beleza, gente. Patrícia, parabéns, hein? Foi linda a apresentação. Muito boa. E a Débora hoje? Muito bom. Semana que vem eu apresento também um artigo que o Selmi me passou. Muito legal, da Cochrane. Comparando transferência de número de embriões em clivagem ou blastocisto. Individualizou, não comparou. Semana que vem eu apresento aí para você. E quem vai comentar vai ser a Rafa, né? Que já teve Pô, Selmo, você não apareceu semana passada para assistir a Rafa, né, cara? Não apareci, velho. Agarrei aqui, não consegui. Pô, ela foi muito bem, cara. Lembrei, eu divulguei, mas não... Mas é o artigo que ela tinha apresentado aqui, né, para nós. Não, na verdade não, esse não tinha sido apresentado aqui. Inclusive foi recente esse artigo, né? Então não tinha sido apresentado. Ela foi muito bem. Eu vi o pessoal comentando. Segura, Legal foi demais. muito segura.
Foi muito bem. Maravilha. Então tá, gente. Até semana que vem, tá? Semana que vem. Valeu. Parabéns. Abraço para vocês. Tchau.